Amados, que bom recebê-los por aqui mais uma vez. Esse é o Consultório de Família. Para quem está chegando agora, é um cantinho para a gente falar de emoções, sentimentos, relacionamentos. E hoje, por falar em relacionamento, nós vamos falar sobre casamento. Aliás, uma série bem especial sobre casamento. Está pedindo por aqui, não é? Afinal de contas, são tantas queixas, tantas dificuldades, porque conviver não é nada fácil, especialmente quando a gente não considera alguns aspectos sumamente importantes. Hoje nós vamos falar sobre a prática transformadora do respeito para a construção de um casamento, manutenção de um casamento e aquilo que ele significa, uma aliança de intimidade. Vamos falar de espiritualidade, qual o lugar da fé, qual o lugar de Jesus para que esse casamento seja sustentável. Meu convidado de hoje é terapeuta, teólogo, e essa conversa vai render muito. Fica com a gente. Ele é Manassés Queiroz. Bem-vindo, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo, que prazer estar com você aqui. Obrigada. E o seu público tão lindo, tão carinhoso com você, não é? Muito obrigada, e é mesmo. Esse público é muito querido ao longo dos anos e eu agradeço muito por essa relação boa que existe entre a gente aqui na Novo Tempo. Manassés, você tem trabalhado muito com diversas situações, mas casamento tem sido o seu forte. Aliás, é o seu forte de trabalhar justamente pelas demandas que chegam até você enquanto terapeuta de casais e família. Como que você estrutura o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje? Qual é o lugar do respeito na construção de uma boa relação conjugal? Ótimo. Então, primeiramente, nós precisamos entender aqui uma matriz. Há uma matriz. E nessa matriz, a gente vai encontrar três aspectos, como um tripé. Esses três aspectos, eles formam a base, a essência do amor. Quais são esses três aspectos? O primeiro, respeito. É o que nós vamos conversar hoje. Mas o segundo é a aceitação. E o terceiro é a valorização. Em qualquer casamento, se tiver respeito, aceitação e valorização, a coisa está indo muito bem. Agora, no meu consultório, qualquer casal que chegue em crise, eu já verifico imediatamente quais são os aspectos que levaram esse casal ao desrespeito, à rejeição e ao desvalor ou à desvalorização um do outro. Aqui é o tripé do problema, aqui está o desafio. Então essa matriz nos ajuda a compreendermos qual a direção, quais são os problemas a serem identificados e qual a direção que nós vamos tomar, não é? Exatamente porque a palavra de Deus diz assim, na lei do amor, que nós temos que amar ao nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Então, nós precisamos respeitar ao nosso próximo, assim como nós respeitamos a nós mesmos. Quando nós desrespeitamos o cônjuge, na verdade, em primeiríssimo lugar, nós desrespeitamos a nós mesmos. E é uma consequência. E assim, precisamos aceitar o outro, assim como aceitamos a nós mesmos, precisamos valorizar o outro, como nós valorizamos a nós mesmos. Então, essa é a base inicial. A menos que nós pensemos em alguém que esteja tão adoecido que já não tenha mais respeito a si mesmo, que já não tenha mais consideração a si mesmo. Há esses casos de adoecimento tal que leva alguém a ser depreciativo com a própria existência, com a própria relação com a vida, e isso se estende para os que estão à sua volta. A gente cai naquela história de que é verdadeiríssima, de que pessoas feridas ferem outras, pessoas machucadas machucam outras, sem considerar, sobretudo, que é a realidade máxima, que nós estamos falando de pessoas pecaminosas, pecadoras, e que não sabem exatamente o que é a dimensão do real amor. Quando nós entendemos assim, amar o próximo como a si mesmo, nós muitas vezes não atuamos bem porque nem sabemos o que de fato é o amor segundo o amor de Deus, não é? Perfeitamente, Darlede, você tocou no ponto. Olha só, falando sobre o respeito, né? Primeiro vamos falar sobre o desrespeito. Vamos lá. Né? O desrespeito traz três aspectos básicos. O primeiro aspecto é como a pessoa se enxerga, como ela observa a si mesma.
a maneira como ela lida e dialoga consigo mesma, entende? Então, esse é o primeiro aspecto. Esse diálogo interior, como ele acontece? Ele é altamente depreciativo ou ele traz uma imagem irreal, exagerada de si mesma, Boa. não é? Beirando a ir ao narcisismo ou à codependência emocional. Perfeito. Entende? Aquela autoestima extremamente comprometida, ok? Então, assim, o segundo aspecto é a auto-rejeição, a autodepreciação. É quando eu olho para mim mesmo e me abandono por questões da infância, por conta daquilo que eu ouvi os meus pais falando sobre mim. Pode ser que eu tenha escutado assim, meu pai me falando, por exemplo, ah, você é terrível, você é preguiçoso, ah, você não vai dar nada na vida. Então, esses conceitos todos vieram como selos sobre a minha personalidade e marcando a minha autoestima e trazendo o desrespeito para mim mesmo. Então, quando eu olho para mim, eu preciso me aceitar e me respeitar, entende? E o terceiro aspecto seria a vitimização, entende? Quando eu observo dentro de mim e fora de mim todas as coisas e me coloco na posição de vítima. Então, esses três aspectos me conduzem ao desrespeito, ok? Agora, falando de soluções, né, para o primeiro aspecto, olha só, tem um texto aqui da Palavra de Deus, é um Salmo 139, gosto muito, aqui diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, no verso 23, Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui está a solução. A solução é o desenvolvimento da primeira habilidade relacional. São 7 habilidades relacionais. E hoje, aqui, nós vamos tratar das 3 primeiras que têm a ver com o respeito. A primeira é a capacidade de fazer um autoexame. E eu consigo fazer um autoexame com Deus, quando eu me prostro diante do Espírito de Deus e permito que Ele me auxilie, me dando, de fato, uma percepção real de mim mesmo. E Ele que vai me convencer do pecado, da justiça, do juízo, e vai me guiar à verdade a respeito de mim mesmo. E aí Ele vai corrigindo. Se eu tenho uma autoimagem depreciativa, ele corrige, ou se eu tenho uma autoimagem exagerada de mim mesmo, ele vai corrigindo, não é? Então, o processo do autoexame tem que ser feito com Deus. Sem Deus, não ocorre, não acontece. Então, esse é o ponto de partida, quando eu permito que o Espírito Santo corrija a maneira como eu enxergo a mim mesmo. E isso vai se refletir na maneira como eu enxergo o meu cônjuge. Manassés, eu considero isso a chave, porque justamente vem fazendo um contraponto a muito do que se ouve a respeito de autoexame, de autoconhecimento, como se nós parássemos em nós mesmos, nós encontraríamos aqui alguma régua suficiente para nos mantermos ou corrigirmos a nós mesmos a partir dos nossos próprios conceitos. Então, quando você faz esse caminho devido, correto, de onde é que nós iniciamos e onde também será concluído esse processo de autoconhecimento, é o reconhecimento de que não há em mim o que eu possa dar sem que antes eu tenha recebido de Cristo. O parâmetro é Cristo, não é? O que há em Cristo que não há em mim? O que está em Jesus que não aparece em mim? Então, o modelo Jesus é quem vai me corrigir pelo seu Espírito. E isso é muito importante para você considerar, para a gente não cair no mesmo discurso que é tão comum e, portanto, também fatal, quando nós nos apegamos à ideia de nos conhecermos para
então encontrarmos em nós mesmos a solução. A luz não está em nós, é uma luz recebida de Cristo. Antes de você continuar, Manassés, eu acho justo que a gente considere como é que é a manifestação do desrespeito. Alguém pode pensar, mas isso é óbvio. O óbvio, como temos dito tantas vezes no dia a dia, também muitas vezes precisa ser dito. Como é que se identifica o desrespeito numa relação conjugal? A inteligência conjugal, ela é administrada, ela é feita pelas ações, pelas atitudes. Porque o amor é uma decisão, é algo prático. Você decidiu amar, fez um compromisso com Deus, você tem esse princípio e, Darleide, por um princípio, a gente vai até o fim. Por um princípio, a gente morre. Porque foram os princípios divinos que forjaram mártires. Exato. O casamento é um princípio. Sabe, esse é um ponto muito interessante, e sempre quando eu estou com casais, a cada dia, eu sempre procuro observar se eles têm um casamento como um princípio. Porque se não tem um casamento com princípio, é uma relação, se for conveniente, ok. Se não for, a gente parte para outra. Se eu estiver sentindo... E está tudo certo e pronto, acabou. Só que o casamento, para o cristão, é um princípio seríssimo. É a primeira instituição de Deus no Éden. É seríssimo. Então, se eu tenho como um princípio, eu vou modelar todas as minhas ações de uma maneira que a partir do respeito próprio, assim como eu respeito a mim mesmo, e isso é demonstrado pelo meu comportamento comigo mesmo, eu vou manifestar isso por meio de ações práticas, efetivas, por meio do meu comportamento para com o meu cônjuge. E aí você vai observar vários esquemas emocionais que quebram o respeito. Por exemplo, o negativismo, o pessimismo, a sensação de abandono, a sensação de defectividade e vergonha, sabe, a sensação de insuficiência, a prática do autossacrifício, a busca por aprovação, a inibição emocional. Quando eu me calo, eu não consigo expressar, eu fico travado porque eu fui podado e psicologicamente castrado lá na infância, eu não consigo me expressar. Tudo isso está no conjunto da falta aí do respeito próprio. Porque o respeito próprio é a construção inicial do amor. O amor, ele é feito inicialmente do respeito. A consideração de um Consideração. valor que nos foi dado pelo Criador. Exato. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o ponto de partida. Olha só, quantos esquemas emocionais que afligem os casais a partir dos indivíduos implicados nessa relação, que são corrigidos quando eu permito que o Espírito Santo me convença, me revele, me direcione, me instrua diante de um quebrantamento. Darleide, é uma relação com a graça. A graça é Cristo Jesus. A graça, ela não exige um padrão de perfeição, santificação. A graça exige apenas duas coisas: o arrependimento e a fé. Arrependimento e a fé. No autoexame, se eu deixar a graça operar em mim, eu vou usufruir dessas duas experiências, arrependimento e fé. Aí a transformação começa a acontecer, porque o Evangelho produzirá o desenvolvimento, o autoconhecimento, A regeneração. a regeneração, a santificação. São eventos que a graça produz, são ações extraordinárias da graça. Então, assim, se o meu coração estiver quebrantado diante de Deus, contristado, minha alma compungida diante de Deus, e a cada dia, no início de cada dia, eu me prostrar e disser: Senhor, sonda o meu coração,
vê se há aqui algum mal em mim, me mostre, Senhor Deus. Eu preciso que o Senhor descortine isso, me revele isso e me ajude a vencer tudo isso. Vencer os ciúmes, vencer a impulsividade, o desrespeito que se manifesta nesses ciúmes, essa impulsividade, no grito, na grosseria, na falta de carinho, de atenção. Pensa em quais aspectos você consegue agora pensar dessa manifestação do desrespeito aí na sua casa, na sua relação, naquilo que é o seu dia a dia. O que se manifesta revela do Espírito de Cristo ou de um espírito duro, de um espírito mau, da nossa natureza má, caída, corrompida? Qual o espírito que está prevalecendo no dia a dia, nas nossas relações? O que é que você encontra revelado pelo Espírito quando você faz essa oração? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E há um caminho mau em nós, mas o Espírito vai corrigindo até que um dia nós estejamos bem semelhantes a Jesus, porque Ele o fará. Amados, quando você diz assim, Manassés, sobre amar a si, respeitar a si, então vir ao outro, eu lembro que aos Efésios Paulo escreveu: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Essa manifestação de respeito ao outro fala sim do quanto você tem respeito a ser você quem é, amado de Deus, filho de Deus, servo de Deus, criatura das mãos do próprio Deus. Então, amar o outro é revelar o quanto de amor você carrega em si, por si mesmo. Respeitar o outro é tanto revelação de quanto você carrega de respeito em si mesmo, por ser você quem é, identificado com Cristo. Exatamente. Então, o marido que é agressivo com a esposa, ele é agressivo consigo mesmo. A esposa que é agressiva com o marido, ela é agressiva consigo mesma, entende? Então, assim, esse é o ponto de partida, o autoexame feito no processo terapêutico ministrado pelo Espírito Santo. Ele é o verdadeiro terapeuta. Amém. Ele que cura, e ele cura trazendo o amor, porque toda a ação dele nos conduz ao amor, não é? Ao respeito, ao resgate do respeito próprio, é a capacidade de respeitar a si mesmo e ao outro, assim como, não é? Ele respeita a si mesmo, de aceitar o outro e valorizar o outro. Esse é que é o ponto. E Daleide, olha só, a primeira habilidade relacional é essa. É você desenvolver um jeito correto de fazer o autoexame, ok? A segunda habilidade relacional, ela vem a partir do autoexame, que é a autoaceitação. Esta autoaceitação é uma compreensão, sem autoindulgência, tá? Mas uma compreensão que já vem pelo que você experimentou ali sobre a graça de Cristo Jesus, é a compreensão da sua condição humana, das suas limitações, é o respeito aos limites, sabe? E a aceitação da sua condição, da sua realidade. Quem não acolhe a si mesmo, quem não recebe a si mesmo, não consegue acolher e receber o outro. Então, o autoacolhimento, que é marcado pela autocompaixão, entende? É esse modo gracioso como eu lido comigo mesmo. Em outras palavras, isso é amor próprio, é a prática do amor próprio, não é? A lei do amor, ela traz uma ordem. Então, em primeiríssimo lugar, eu ligado à fonte do amor, a minha intimidade com Deus, a minha relação com Deus. Em segundo lugar, eu praticando o amor para comigo mesmo. Ao invés dessa rejeição, desta autodepreciação, deste autoabandono, eu me acolho, cuido de mim. Então a gente vê muitas vezes cônjuges tão largados, tão abandonados por eles mesmos, né? Cada um por si mesmo,
que não se cuidam, que não se, sabe, que não se protegem, que não estão preocupados com a saúde, não é? Física, mental, espiritual, muito menos. Estão largados na vida e vão tocando a relação com desleixo, sabe, com irresponsabilidade. Só que isso parte de um abandono de si mesmo. É um desrespeito a si mesmo. Há uma ferida de desamor. Há uma ferida ali do amor próprio. E isso precisa ser resgatado e desenvolvido. Quantas esposas sofrem e reclamam? Eu escuto isso direto. Meu marido não se cuida, meu marido é desleixado, meu marido, o que eu faço? Me ajuda, meu marido não está nem aí para nada. E às vezes, maridos que aparecem com essa queixa. A minha esposa podia se arrumar um pouquinho melhor, a minha esposa podia se cuidar um pouco mais. Está tão abandonada, tão desleixada, eu tento ajudá-la, mas ela fica nervosa, não aceita, o que eu faço? E isso é preocupante, porque para muitos cristãos, esse desleixo tende a ser uma aparência de humildade, até mesmo de santidade, de não ter esse cuidado, porém é justamente o contrário. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha para a criação de Deus, ela é bonita, com tanto tempo pós-pecado, a beleza, há cuidado na criação posta por Deus, nas cores, no modo como Ele distribui todas as combinações. Nós somos a criatura última do plano de Deus para fazer existir o que de fato existe. E em nós, a imagem e semelhança posta não é de se considerar o desleixo, o abandono, com a aparência, com a saúde, com o bem-estar todo, para refletir sobre outros a imagem e semelhança de Deus. Repense se você é uma dessas pessoas que não tem o cuidado de si mesma, porque afinal de contas, como é que daremos honra ao Deus Criador? Como abandonando-se a si mesmo, nós estamos revelando o quê da nossa apreciação da mão divina sobre nós, do cuidado divino sobre nós. Pense bem sobre isso. Por falar em pensar bem, uma pausa aqui só para eu dizer a você que nós estamos com um material riquíssimo para que você tenha cuidado com a sua saúde mental, intelectual, no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Você é estudioso da Bíblia? Tem alguns textos que para você são mais difíceis de compreensão? Tem alguns temas que são mais caros e que necessitam que você tenha um olhar mais acurado, mais profundo, e você se dispõe a ser um pesquisador genuíno da Bíblia Sagrada? Nós estamos por aqui sempre para ajudar a você no seu relacionamento com o próximo, seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, como é o caso da nossa entrevista aqui hoje, mas também, ou sobretudo, nós queremos sempre levar você a considerar o seu relacionamento com Deus, que é o primeiro entre todos. E aqui nós estamos com esse material sensacional, Na Mira da Verdade. Esse curso bíblico é escrito pelo Leandro Quadros. Eu estou quase já chamando de doutor Leandro Quadros, ele está fazendo seu doutorado, mestre, escritor, apresentador do programa Na Mira da Verdade já há tantos anos. E aqui está quase 90 páginas de estudo da Bíblia Sagrada. E você deve dizer, deve custar caro isso aí. Não, já está tudo pago, providenciado, para que você somente mande uma mensagem para a gente e diga, eu quero. Pode ser uma mensagem pelo WhatsApp, 12 98244 4449. Vai aparecer aí no seu vídeo. Ou, se você preferir, já resolver tudo de uma vez, pode ligar para a gente no 12 21 27 31 21. Na Mira da Verdade, a verdade revelada na palavra, ela por si mesma revela a verdade. Então, entre em contato e peça. Na Mira da Verdade vai chegar para você na sua casa e é muito simples. Ao chegar, é só começar a estudar com a sua Bíblia na mão para conferir tudo muito certinho, para saber se o Leandro realmente deixou aqui a verdade como ela é.
biblicamente falando. 12 21 27 31 21, pode ligar. Nós aproveitamos aqui essa pausa com o Manassés, esse convite agora para você ligar, aproveita o intervalo, nós queremos receber o seu contato dizendo eu quero e vai receber em casa sim. Até já! Meus amores, a conversa hoje com o terapeuta de casais, terapeuta de família, Manassés Queiroz, também é teólogo, é escritor, palestrante, viaja o Brasil e o mundo comunicando aquilo que tem feito a diferença na vida de muita gente. E ele está sempre também inovando aquele conteúdo bom já dado na palavra, mas ele escreve e ainda está lançando aqui uma caixinha chamada Casamento Restaurado. Fortaleça suas habilidades relacionais e construa um casamento mais feliz. E aí tem sobre as 7 habilidades relacionais e são 80 cartinhas ajudando aqui os casais, olha aqui, ó, tenham um momento em que eles possam discutir, pensar e repensar temas importantes para o relacionamento. Posso dizer aqui a primeira cartinha? Claro. Pode. O que estou pensando sobre o nosso relacionamento e como isso está afetando nossos momentos juntos? Aí, qual é a proposta? Refletir sobre os pensamentos que tenho em relação ao nosso relacionamento pode revelar como eles influenciam nossa convivência diária. Esses pensamentos estão contribuindo para o fortalecimento da nossa relação ou estão criando barreiras emocionais entre nós? Vamos conversar? O que estou pensando sobre o nosso relacionamento e como isso está afetando nossos momentos juntos? Aí é um start, é um começo desse diálogo e assim vai a cada dia. E os casais criam o seu momento. Qual é a proposta principal? Sim, olha só, eu comecei esse trabalho agora, há uns 3 meses atrás, com 42 casais, no encontro presencial em Paris. E, olha, os resultados foram extraordinários. Assim que eu voltei para o Brasil, eu fiz no Espírito Santo também muitos testemunhos. Eu já tem anos que eu estou trabalhando nesse processo. E eu queria tornar simples, fácil, acessível e algo efetivo esse desenvolvimento, o desenvolvimento dessas 7 habilidades relacionais. Até agora aqui no nosso programa falamos de 2, não é? O autoexame e o autoacolhimento. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a autorresponsabilidade, que é a terceira habilidade relacional. Então, esse é o propósito, é simples, é para fazer pensar. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a mentira, e a mentira vos escravizará. Então, quantas crenças escravizadoras que escravizam, quantas crenças ruins que rolam ali na relação e sustentam ali momentos tão difíceis, tão ruins, de desrespeito, de falta de aceitação, de desamor. Então, a proposta é essa, fazer uma correção, uma revisão disso. E aí os casais começam a aprender a falar, não assuntos meramente funcionais, como eles estão acostumados, mas a falarem sobre coisas mais profundas, mais do coração, mais da alma, mais do desenvolvimento pessoal e da relação. Tem que aprender a conversar. E esse instrumento também ensina a conversar de uma forma direcionada ao desenvolvimento dessas habilidades. E aí vai tratando também espiritualmente, vai trazendo, e a coisa vai caminhando de uma forma linda, maravilhosa. Eu estou muito animado com isso. É um convite para se fazer uma radiografia de como está a relação, ao mesmo tempo que vem junto a proposta de o casal manifestando interesse, reconstruir aquilo que já não estava mais de pé. Por exemplo, vai encontrar aqui o tempo em que trabalharão a gentileza. Hoje, decidimos ser gentis um com o outro, independentemente das circunstâncias. Esse casal vai fazer um trato, um pacto. Aconteça o que acontecer, seremos gentis um com o outro. Vai falar sobre como faremos hoje para demonstrar cuidado um com o outro. O que podemos fazer hoje para cuidar do nosso bem-estar emocional como casal? Então, essa ferramenta
vai ajudar você a ter essa motivação, meios assertivos de como desenvolver relacionamento e restaurar esse casamento aí. Casamento restaurado, Manassés Queiroz. Amigos, vamos ao terceiro item dessa tríade posta a respeito do respeito e desrespeito nas relações? Um casal em crise. Aí você observa as falas, as queixas, o que eles estão apresentando. E logo, Darleide, a gente vai perceber ali que tem um que está se colocando como vítima. Ou às vezes os dois estão disputando esta condição. Então a vitimização é um inimigo terrível para uma relação conjugal. Porque se tiver uma vítima, o processo terapêutico não anda. Então, assim, a solução para a vitimização é o desenvolvimento dessa habilidade da autorresponsabilidade. Quando eu trago para mim a responsabilidade, com toda a consciência espiritual, com todo compromisso a esse princípio do casamento. Então, isso é que vai fazer com que haja superação de qualquer dificuldade. Então, assim, é um novo posicionamento. É uma maneira de me colocar diante do meu casamento, assumindo aquilo que eu preciso assumir. Mas alguém pode dizer assim, mas eu sou verdadeiramente vítima deste casamento. Ok, então veja só, você pode estar sendo verdadeiramente uma vítima, mas a decisão de continuar como vítima é sua. Então, assim, o convite da autorresponsabilidade mesmo que você tenha se enquadrado na condição de vítima, agora, a partir disso, você precisa assumir a sua autorresponsabilidade e tomar as suas decisões com auxílio de Deus, em comunhão com o Senhor, devidamente orientado pelo Espírito Santo, em jejum, oração, né, sob a cosmovisão bíblica, né, ou com alguma orientação espiritual, você precisa assumir a si mesmo e tomar as suas atitudes para que tudo aquilo se transforme ou né, tenha um outro caminho. Outro desfecho. Mas fato é que se vitimizando, eu, coitadinho, pobrezinho, não há quem faça, não há quem me tire daqui, você precisa dar esse passo de, ao menos, desejar e efetivamente construir esse caminho de retorno ao seu lugar de origem. Que lugar de origem? De ter o cuidado de si mesmo. Essa é uma responsabilidade nossa. Ou, quando nós nascemos, nós fomos cuidados pelos nossos pais. A ideia era que nós tivéssemos autonomia para nos cuidarmos posteriormente. Chegou uma hora que a gente aprendeu a tomar banho sozinho, a comer sozinho, para que a gente possa seguir a vida nesse lugar de cuidado de si mesmo. E isso, em não ter essa visão clara, vai impedir você a que tome as devidas decisões para que esse casamento e outras situações na vida, trabalho, qualquer um outro tipo de relacionamento na vida, vai partir do princípio de quanto você tem essa cerquinha que te proteja daquilo que o outro tente invadir do seu lugar mais precioso. Manassés, a pergunta posta então para nosso diálogo hoje é: qual é o lugar do respeito, o poder do respeito na restauração do casamento? Vamos pensando então, como é que esse casamento começa a dar sinais de reconstrução, de restauração? Então, o casal, ele precisa pensar assim, o que pertence a mim, eu preciso dar conta com o meu Deus. Ele me auxilia. O que pertence ao meu cônjuge, ele precisa dar conta diante de Deus, com auxílio de Deus. Agora, o que pertence à relação? Nós é que precisamos dar conta. O que pertence à relação? O respeito na relação, ele é dado por meio de atitudes, de ações práticas, efetivas, de cuidado, de apoio. E isso parte do indivíduo. Então, quando a gente pensa em relacionamento, a gente tem que pensar a partir do indivíduo, aquilo que ele está oferecendo para a relação, ok? Mas, de repente, alguém, Darleide, esteja aí pensando assim, mas adianta eu partir para um desenvolvimento desse, não é? Buscar, aprender a fazer o meu autoexame, aprender a fazer a minha autoaceitação,
aprender a assumir a minha responsabilidade. Se o meu cônjuge não quer fazer isso, adianta, resolve. A resposta é: resolve sim, resolve pelo menos para você. Não é? E o que você vai oferecer para a relação vai ser algo daquilo que de melhor, diante do compromisso que você tem com Deus e com a sua família, aquilo que de melhor você consegue realizar de forma sistemática. Não é? E orando ao Senhor Deus, o Espírito Santo vai alcançar o coração deste cônjuge. E se acontecer desse cônjuge endurecer o seu coração e se afastar e quebrar a aliança, é triste, é lamentável, mas você tem uma estrutura psicológica para não entrar em desespero, não achar que é o fim de tudo, mas você, com respeito próprio, com a autorresponsabilidade, fazendo esta aceitação, com esses 3 elementos, você está pronto para recomeçar. Muita gente precisa, a partir deste ponto, o ponto do recomeço, e precisa ter estrutura para isso. E essa autorresponsabilidade vai te fortalecer e te firmar na verdade, te firmar nos princípios para você fazer um recomeço. É doloroso, mas muitas vezes é necessário. O que nos fragiliza bastante é o sentimento de ofensa, não é? Eu me sinto ofendida, magoada, ressentida, ressentido com o que o outro me faz. E isso acaba que nos abate bastante, porque me diminui, afinal de contas, me fere, me machuca. E quando eu estou ferido, machucado, eu tendo a me recolher a essa dor. Qual é o convite, então? Para que você se posicione como quem tem a responsabilidade de fazer a diferença nisso, apesar daquilo que você tem recebido do outro. Porque senão você vai permanecer nessa ferida e tanto encharcado dessa ferida que sangra sobre você, você pode correr o risco de morrer asfixiado na dor, ensanguentado, me entende? Sem que você tenha condição de ali sair. Portanto, é um convite a você repensar. Daí vem buscar um acolhimento terapêutico, daí vem você a considerar quais são as habilidades que você precisa desenvolver para você mesma agir a partir delas. Quando nós falamos de casamento, nós muitas vezes dizemos assim: cada um é responsável por 50%. Eu costumo pensar que cada um de nós é responsável por 100% daquilo que me pertence. Ótimo, excelente. Uhum. Então, Daleide, veja só, esse impacto emocional diante do comportamento, vamos imaginar que você está pensando: meu marido, ele fala de um jeito, ele se comporta de um jeito, isso me agride, isso é um problema para mim. Tá, então assim, no autoexame, olha o ponto de partida. Senhor Deus, o que acontece comigo quando eu me sinto tão impactada diante das reações do meu marido? É por conta da minha sensibilidade ou é por conta da minha fragilidade? É sensibilidade ou fragilidade? Boa pergunta. Se é fragilidade, me fortaleça. Se é sensibilidade, me ajude a fazer uma boa gestão dessa sensibilidade para que ela seja produtiva na minha relação. Porque ninguém pode mudar ninguém. Entende? Então, assim, olha como é importante e é tão profundo esse momento com o Espírito Santo ali. Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum mal em mim, me convença, fala para mim, me revele, me mostre o que é o quê, entende? Eu sou, porque se há uma fragilidade, naturalmente eu vou me perceber como vítima, entende? Mas se é uma sensibilidade, eu assumo a minha posição e procuro dar um encaminhamento assertivo para isso, entende? Porque sensibilidade não é fraqueza. Sensibilidade é uma virtude natural do temperamento mais para o melancólico. E ok, não é um defeito, é uma força, mas que se não for bem orientada, bem construída, bem administrada, se não houver uma gestão adequada disso, pode jogar para a vítima, e o lugar de vítima é péssimo, é terrível. Não admita o lugar de vítima, porque você não desenvolve na sua relação e não se desenvolve em nada na vida. E
te impede, inclusive, do desenvolvimento espiritual. Ser vítima é uma realidade em circunstâncias adversas da vida. Perfeito. Fui vitimado por um assalto, fui vitimado por uma perda YXZ, pontualmente. Sim. A vitimização é que é o grande Perfeito. problema, porque você passará uma vida inteira submetido àquilo que lhe aconteceu e que vai lhe arrastando como uma vítima diária. As suas palavras são de vítima, as suas ações são de vítima. Então é um coitado que num dado momento sofreu alguma coisa legítima, mas que nunca mais fez um movimento de se desapegar daquela situação em específico para se sobrepor a ela, para carregar o aprendizado, para carregar aquilo que fica dos episódios da vida, mas quando você passa a vida contando a mesma história, a vida não progride porque você se mantém ali. É desse tipo de situação vitimista que nós estamos falando e é necessário falar. Precisa sair daí para viver. A vida não é só isso. É lembrar de Elias enquanto Deus pergunta assim, o que você está fazendo aí, Elias? E ele vítima. O que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, vem para fora, Elias, vai fazer o que precisa ser feito. Esse ciclo da vida precisa acontecer. A vitimização, muitas vezes, coloca a pessoa num ambiente emocional que ela inconscientemente começa a perceber algumas vantagens, alguns ganhos com isso. Eu percebi que na condição de vítima, as pessoas vêm, me adulam, conversam comigo, têm dó de mim, e eu tenho mais atenção, e isso pode ser um reflexo das carências afetivas da infância, entende? A partir dos cuidadores, dos pais, enfim, esse vazio, né, do pai, esse vazio da mãe. Então, essas pessoas se adaptam muito rapidamente à condição de vítima e permanecem ali nessa vitimização exatamente porque tem alguma vantagem com isso. E no autoexame, isso vai se quebrando diante do Espírito Santo. Entende? Ao fazer a autoaceitação, né, você começa a mudar a sua posição. E com a autorresponsabilidade, você quebra com este padrão. O que a psicologia entende, chama de padrões familiares, a palavra de Deus chama de maldição. Chocante, né? Mas essa é a realidade. E maldição, de acordo com a Bíblia, precisa ser quebrada. É algo que precisa ser quebrado, definitivamente. Precisa ser superado. Então, se nós temos uma relação com Deus, nós não podemos passar a vida toda com as mesmas questões e mal posicionados, assim como se isso nos trouxesse alguma vantagem. É uma maldição que precisa ser quebrada. O impacto disso no casamento da Leite é terrível. Isso precisa ser vencido. E faz sentido nós esclarecermos bem, jogarmos luz sobre o que nós entendemos biblicamente ser maldição, que não se quebra fazendo um ritual lá na igreja. Se quebra enquanto você se quebranta diante de Deus, se rendendo ao Evangelho, se rendendo a Jesus Cristo e recebendo de Cristo o Espírito Santo, que cria em nós uma nova mentalidade. A maldição está nos hábitos, nas maneiras, em como a gente lida com a vida, na história que a gente repete, que não é a nossa história, mas talvez a continuidade dos avós, dos pais, numa dinâmica muito semelhante naquele padrão familiar. Mas quando Cristo recria, refaz, restaura, regenera a nossa mentalidade, como o apóstolo Paulo vai dizer, que a gente precisa experimentar a metanoia, uma mudança de pensar, uma mudança na nossa cognição, é uma luz que se rompe e aí você passa a agir segundo o Espírito de Deus. Essa é a verdadeira quebra de maldição. Por que é importante dizer isso? Porque muito se faz favorável hoje a ritos, a ir em algum lugar, a seguir um esquema dado por quem acha que entendeu o código de quebrar maldições.
Código é a palavra que nos faz o convite para nos quebrantarmos, nos lançarmos aos pés de Jesus e recebermos de Jesus o Espírito, recebermos de Jesus a luz, recebermos de Jesus a revelação de como é andar no novo caminho. É o processo de nascer de novo da água, do Espírito, da comunhão, da perseverança em andar com Jesus. Sim, Salmo 51, 17 diz assim, ó, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. A este o Senhor Deus não resistirá. Então, esse é o ponto de partida. Essa é a atitude mental diante de Deus para alguém que quer a transformação. Essa é a atitude mental. Um coração altivo, orgulhoso, que quer discutir com o Senhor, dizer, eu sou desse jeito, pronto, acabou. Não. O espírito quebrantado, aquele que quer realmente ser restaurado. E essa palavra de ordem do Evangelho, restauração. O Evangelho é restaurador. A verdade liberta. E é isso que precisa acontecer. Não é, Darleide? Ó, estamos sendo bem didáticos, né? Ó, autoexame, essa é a atitude, não é? Autoacolhimento, não é? É assim que funciona. E autorresponsabilidade. Dessa forma, nós nos respeitamos a nós mesmos e assim como nós respeitamos a nós mesmos, nós vamos conseguir respeitar o nosso cônjuge. Caso contrário, não vamos conseguir ter uma vida de respeito. E quem respeita o outro, ele provoca o respeito. Porque o amor que você entrega gera amor. Então, um equilíbrio entre dar e receber. Tá certo? E aí tem gente que vai dizer assim, mas a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, e é uma realidade. Mas se nós considerarmos que somos cristãos, filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos nele a fonte da vida, fonte do amor, porque nós não somos autogeradores de amor. Sim. Eu não tenho uma fonte de amor em mim mesmo, eu sou quem recebe da fonte e jorra em mim aquilo que eu recebi antes. Sim, Romanos 5,5. É o Espírito de Deus que derrama no nosso coração aquilo que a gente não tem. Não tem para dar. O amor. E justamente por isso, ninguém poderá dizer que não tem amor para dar, a menos que não tenha encontrado ainda o caminho da fonte. A menos que não tenha ido ainda receber da fonte. Perfeito. E quando a gente pensa no que você propõe para nós considerarmos aqui, por exemplo, sobre autoaceitação, lembre-se, não é você fazer esse autoexame diante de Cristo. O que tem em Cristo que não tem em mim? O que Jesus fala que eu não falo? O que Jesus tem que eu não tenho? Essa você percebe quão necessitado é de ser transformado. Isso é autoconhecimento, ver o que eu não tenho, mas Cristo tem. Então, Cristo me dará, pelo Espírito agindo em mim. Vamos para a autoaceitação. Não é você identificar, então, então eu sou assim. É assim que a vida vai ter que levar. É assim que todos terão que me engolir. Não. A aceitação de que, assim, sou isto aqui. Mas eu tenho a Cristo para me renovar. Eu tenho a Cristo para me restaurar. Eu tenho a Cristo que vai me regenerar. Eu aceito quem sou, mas eu amo a proposta da graça, que é fazer o quem eu não consigo ser com as minhas próprias forças. Mas eu me comprometo. Sim. Eu estou comprometido com esse projeto de Deus na minha vida. Sim. Eu vou ser cooperador de Deus com a minha vida. Eu vou buscar a palavra, eu vou orar, eu vou me entregar, eu vou jejuar, eu vou buscar e eu vou praticar as ações de Cristo na minha vida à medida que o Espírito de Deus vai agindo em mim. Isso vai se tornando realidade. Acredite. E aí nós vamos considerar esse auto-amor, esse auto-respeito como quem enxerga em si aquilo que tem recebido de Deus. Por que isso precisa ficar claro e é muito importante para mim, Manassés? E às vezes algumas pessoas dizem assim, Darleide, deixa o convidado falar. Deixa eu falar também. Meus convidados são meus amigos. A gente conversa assim, com a câmera ligada e com a câmera desligada. É ótimo. E a gente aprende, a minha amizade com o Manassés é de décadas. Então, meus amores, é para que a gente não caia no mesmo lugar em que o mundão caiu. De achar que nós temos em nós a força, a condição, basta eu querer. Não é só basta eu querer. Por isso que o convite é eu me render, eu me entregar
para que Cristo faça o que eu não posso fazer. Repito, não posso gerar amor em mim mesmo, só posso receber e comunicar. Eu sou canal, passa de Deus para mim, por mim, para quem está à minha volta. Considere estes aspectos do ponto de vista da nossa crença base. É Jesus, o alfa e o ômega. Tudo começa nele e o fim é ele. E assim Deus vai nos usando de maneira grandiosa para revelarmos, inclusive, o seu caráter, sobretudo o seu caráter. Sim, Filipenses 4:13 diz que eu posso todas as coisas. Posso mesmo? Então. Não, o texto não está dizendo isso. Não. Vamos completar o texto? Vamos lá? Diz assim que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, isso é outra coisa. É outra história. Então, o que o texto está dizendo? Que de mim mesmo eu não posso nada, mas nele eu posso tudo. Perfeito. Entende? Ou seja, todos os recursos estão nele, não estão em mim. Todas essas habilidades relacionais que nós estamos conversando aqui, vêm dele, por meio dele. E é para honra e glória do nome dele, para que a justiça dele seja manifestada em nós. É um compromisso nosso de amor para comigo mesmo e para com a minha esposa. Entende? Então, assim, essa é a experiência transformadora, restauradora, que nós precisamos viver no nosso casamento. Essa base de tudo, Darleide. Não adianta você fazer 1000 técnicas e trazer várias correntes e tal. Ok, tudo isso é importante, ajuda, isso auxilia. E auxilia mesmo, ajuda bastante mesmo, de fato. Mas, se não for a presença do Espírito, não resolve. É terra seca. Amados, e é a palavra que nos diz, marido, a minha esposa, respeite ao marido, que haja essa experiência de considerar o outro num lugar de muita honra. Isso é glorificar o nome de Deus. Jesus vai dizer assim, aquilo que queres que te façam, faça você também. E ainda envolve você se interessar pelo o que é importante para o outro, que eu possa cooperar, que eu possa somar, que eu possa fazer junto. Amor, deixa eu dizer para você outra coisa. É sumamente importante que você leve em conta conhecer mais a Deus, conhecer a palavra. Você muitas vezes tem a Bíblia e talvez esteja muito acostumado a ler os salmos, porque os salmos, canções e tem uma certa poesia nele, e alguns textos que são chamados de as promessas, então mas e conhecer mais profundamente a palavra de Deus? Nós queremos convidar você a cada dia aqui para esse exercício. E como bom exercício junto ao material didático faz toda a diferença, eu tenho em minhas mãos a revista Na Mira da Verdade, a revista Novo Tempo, que é um material didático, material de estudo, material de compreensão do texto bíblico. Leandro Quadros, o autor desse manual de estudo da Bíblia, temas bíblicos profundos, textos difíceis, como, por exemplo, deixa eu dizer aqui para você, sobre o consumo de carnes imundas. Porque em algum momento Deus disse coma isto e não coma aquilo. Isso ainda é válido nos dias de hoje? E textos difíceis sobre a morte, ainda textos difíceis sobre o inferno, textos difíceis sobre a volta de Jesus. Jesus volta e todo olho verá ou seremos arrebatados em secreto? Nós ainda vamos ver textos difíceis sobre o dia de sábado, sobre o dom de línguas e tantos outros temas disponíveis para você aqui nesse material riquíssimo. Manual para você estudar a Bíblia profundamente. Eu digo que é um curso de teologia. Basta você entrar em contato com a gente agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir o seu. Vai chegar em casa, não tem boleto para você pagar, nada disso. Já providenciamos tudo para você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Manassés Queiroz, muito obrigada por hoje, viu? A gente se encontra, tá? Faremos aí outros encontros para continuarmos com esse assunto. Combinado? Combinado.
Fechado. Tudo ótimo. Segue Manassés Queiroz lá no seu Instagram, fala, pergunta, questiona. Diz, olha, Manassés, me diz mais disso aqui. E ainda tem muito material para você lá. E lá tá na bom? bio, a pessoa pode ter acesso a esses materiais todos. Boa. Na bio tem um link, você vai clicar e saber tudo como ser mais próximo do trabalho do Manassés Queiroz, tá bom? @Manassés Queiroz. Amores, beijo, muito obrigada pelo carinho, por sua presença aqui no consultório de família. Eu espero que tenha feito a diferença para você pensar, colocar as ideias no lugar e principalmente alinhar melhor aí o seu casamento. Faz a sua parte e juntos, quem sabe, juntos, vocês hoje podem ter decidido fazer a diferença para a vida. Grande abraço e até o próximo consultório de família.